Olá, gente. Estamos aqui com mais um Primeira Cast, com alguns convidados aqui muito especiais. E a temática desse podcast hoje é oração. Esse é um tema nobre. E quando a gente olha para as Escrituras, ele percorre toda a Escritura, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. E esse tema foi abordado por todos os profetas e legisladores, enfim, e sobretudo por Jesus. E Jesus abordou o tema, falou sobre ele, e não só Jesus, e esse tema é visto no Novo Testamento também de uma maneira muito rica. E eu diria que é um tema inesgotável e que nós sempre temos a aprender com ele. Os discípulos de Jesus um dia chegaram a Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Será que eles não sabiam orar? Ah, sabiam. No entanto, sempre há mais para ser aprendido sobre oração. E nós estamos aqui, nesse momento, está aqui o pastor Vinícius. Prazer. E o pastor Carlinhos, e os dois são homens de oração, que têm histórias de oração. O pastor Vinícius lidera um movimento de oração no Brasil e que vai pelo mundo e tem muito a compartilhar com a gente. O pastor Carlinhos é o nosso coordenador de faixas etárias mais novas e tem impulsionado a nova geração a oração e são pessoas que têm muito a compartilhar com a gente. Então, eu quero passar para eles agora, em primeiro lugar, nosso convidado principal, o pastor Vinícius, e eu vou pedir que você se apresente, depois você também, Carlos, tá? Mas eu já começo com uma pergunta. Vocês fazem a apresentação de vocês, e daí eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês com a oração e a história da oração na história de vocês, tá? Então, gente, Tranquilo. É rapidinho. É rapidinho essa história. Essa é a primeira fala, certo? Dá para alongar um pouquinho mais. Tá bom. Tá bom, então. Perfeito. Vinícius, contigo. Obrigado por estar aqui. Prazer estar aqui com vocês dois. Eu sou Vinícius, casado com a Amy, pai da Mia, e estou pastoreando uma igreja ali em Florianópolis, uma igreja local, que esse ano completa 10 anos, e no centro da nossa igreja existe uma iniciativa de oração. Então, quando termina os cultos de domingo, a sala toda é reorganizada e adaptada para o que começa na segunda-feira ao meio-dia. Do meio-dia às 10 horas da noite, de segunda a sexta, nós temos reuniões de oração de 2 em 2 horas naquele lugar, com intercessão, com devoção, meditação na palavra. E isso tudo que existe lá hoje já há 10 anos, nasceu, em primeiro lugar, no coração de Deus. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, João ele descreve a sala do trono de Deus e ele diz que ele vê seres viventes e anciãos ao redor do trono cantando e ele diz que vê taças de ouro que recebiam as orações dos santos. Recebiam as orações dos santos depositadas na presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela nas Escrituras, é evidente que ela é o local receptor das orações dos santos ao longo da história. E, de uma maneira pequena e simples, nós começamos a fazer isso. Eu entrei em contato com essa visão específica de oração, porque tem várias iniciativas de oração, né? Tem a oração pessoal, a oração corporativa, tem a oração do desespero, tem a oração de dormir, tem tudo que é tipo de oração. Essa organização corporativa, eu entrei em contato com ela quando eu ainda era adolescente. Eu ia para reuniões de oração nas igrejas, na igreja que eu fazia parte. Eu lembro que na Inglaterra eu estudava numa escola tempo integral, então eu saía da escola às 4 horas da tarde, ia com o próprio uniforme da escola, aqueles uniformezinhos de terno e gravata, bem engraçado mesmo, ia direto para a reunião de oração da igreja. E eu lembro que era
extremamente cansativo e entediante, porque nós nos reunimos num círculo e cada um ia orando e diversas vezes eu pegava no sono naquela oração. Cansado da escola, levantava cedo, mas ia porque queria viver um enriquecimento espiritual na minha vida. E eu sabia que a oração era um veículo para isso. E ali começou essa paixão e de repente alguém nos contou a respeito da iniciativa de unir música e oração junto. E aí é onde começou a minha história de uma maneira mais direta. Eu costumo chamar isso de oração prazerosa. A música tem a habilidade, a capacidade de sintonizar o coração, de sincronizar o coração do homem com o coração de Deus. E o elemento da Bíblia somado a isso, na minha opinião, forma a melhor expressão de oração corporativa que a gente pode ter. E por muito tempo a gente cresceu dentro da igreja separando o pessoal da oração e o pessoal do louvor. Mas quando você olha para o tabernáculo de Davi, quando ele teve a iniciativa de colocar cânticos, né, cantores, compositores, músicos, quando você vê a sala do trono de Deus, que João descreve as harpas, que são canções, né, instrumentos musicais, e as taças com as orações dos santos, nós notamos que a partir da ótica bíblica, a música e a oração nunca se separaram. Então, nós começamos na nossa igreja local ainda adolescente fazer isso. Eu tentei aprender um instrumento musical e eu falhei miseravelmente. Eu também. Tu também falhou? Tentei. Eu já estava na universidade, já namorava quem hoje é minha esposa, e eu lembro uma vez eu estava no carro, levando ela para a sala de oração, e estava tocando uma música do Matt Redman, Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. E cara, eu estava cantando com todo o meu vigor e com toda a minha força. E ela canta, né? Aí quando acabou a música, assim, ela falou assim, bem, deixa eu te falar uma coisa. Assim, ó, canta quando eu não tô no carro, porque a tua voz ela é insuportável. Caraca. Carlinhos, se eu tinha algum desejo de ser músico um dia, morreu ali, cara. Morreu ali Deus estava livrando a igreja Deus desse mal. Deus estava livrando o seu povo do mal. Mas, cara, eu falo isso brincando, mas eu não me sinto inadequado para orar e cantar diante de Deus num ambiente de oração corporativa. Uhum. Eu acredito que é um lugar enriquecedor e ali começou a minha história. Então eu não tocava nenhum instrumento. Eu lembro que eu cheguei um dia pro pastor e falei assim, pastor, eu quero servir na igreja, quero trabalhar na igreja, 17 anos. E ele falou assim, não tem nada para você fazer aqui, porque você tem que ir para a universidade. Falei, olha, eu terminei um ano de publicidade e eu sinto que eu preciso dar um passo em direção ao ministério. Uma igreja de brasileiros, 80 brasileiros, imigrantes em Londres, não tem atividade de igreja de segunda a sexta. Aí eu só pedi autorização para ele para ir para a igreja, eu cheguei na igreja vazia, fechado, não tinha nada para fazer, as cadeiras todas empilhadas, aquele salão vazio, e era uma época que estavam começando a sair os MP3, os aparelhinhos MP3, então eu colocava um monte de música dentro do MP3, aprendi a ligar e desligar a mesa de som da igreja. Então eu mesmo soltava os louvores e corria para o microfone e orava. E voltava, trocava os louvores e corria para o microfone e orava. Numa sala vazia eu fazia uma reunião corporativa de uma só pessoa. Mas eu fazia, e ali começou a minha história. E ali não só começou a minha história com oração, começou a minha história com o Brasil, porque eu era um imigrante na Inglaterra que não tinha nenhum sonho de voltar para o Brasil. Mas sempre que eu me colocava em oração, em pró aos povos e às nações, o meu coração ardia pelo Brasil. E eu começava a orar pelo Brasil e orar pelo Brasil. Até que anos mais tarde surgiu uma oportunidade de vir. Mas a minha jornada começou assim, de uma maneira apaixonada, descobrindo que isso era uma das maneiras de enriquecer minha vida espiritual, e eu comecei a fazer isso sozinho. Aí depois começou a se juntar algumas pessoas comigo. Anos mais tarde nós começamos a sala de oração em Londres. Eu fui um dos primeiros missionários, fui o primeiro missionário a fazer parte daquilo. Aí então quando eu vim para o Brasil eu já vim assim incendiado, porque eu encontrava o Senhor no lugar da oração corporativa. Existe o lugar da oração no íntimo, a gente tem que praticar ela, mas eu não sei porquê, eu não tenho uma resposta teológica para isso. Parece que Deus responde mais quando nós oramos com o corpo. E eu não sei explicar isso teologicamente, necessariamente. Ele escuta a todos em todo lugar, mas
A gente prova de tantos milagres quando a igreja se junta como corpo, como família, em prol de uma causa em unidade de coração, semelhante ao livro de Atos, e o Senhor age em favor do seu povo em orações corporativas. Então eu sou um grande amante assim de oração corporativa. Eu amo reunião de oração. Às vezes as pessoas me convidam para ir fazer, para pregar numa conferência. Será que você faria parte? A gente vai ter uma reunião de oração, você pode... As pessoas ficam encabuladas de me convidar. Por mim, me chama só para isso. Eu ficaria muito feliz de ir só para reunião de oração. Então eu tenho um carinho enorme com isso. Legal. Essa história que você contou da música, né? Então eu lembro o pastor da Quadrangular lá de São Paulo, não da capital, não lembro qual cidade, o nome dele era Misael Bozon Penteado. Eu lembro que ele contou aqui na nossa igreja, ele veio pregar e contando a história dele. Daí ele disse que cantava no coral. Daí a regente chegou para ele, falou: Misael, você quer ajudar o coral? Quero. Então saia dele, por favor. Né? Então, realmente, tem coisas que não é para nós. Né? Mas aqui ao lado tem um cara que deu muito certo na música, né, Vinícius? Depende do que quer dar certo, né? Mas... Dá certo e ninguém pediu pra você parar até hoje. Até hoje deu certo. Até hoje nunca... Ninguém disse nada desses... Hoje ninguém pediu pra eu parar. Carlinhos, conta a tua história. Olha, minha história não é assim tão grandiosa, porque eu acho que essa história tem a ver com o chamado também, né? Sim. Algo que Deus realmente chamou pra fazer, né? Eu não nasci em berço evangélico. Meus pais se converteram quando eu era adolescente para jovem, então até aquele momento eu cresci na tradição católica, né? Então as experiências que eu tinha, na verdade, quando eu era criança ali, pré-adolescente, era mais em questão de rezar. Temos que rezar antes de dormir. Eu estudava num colégio católico também, então nós rezávamos na escola. Então para mim, aquela questão da reza ali era mais cerimonial, assim, era uma coisa mais cerimonial, né? Porque muitas vezes na escola estava associado até ao momento que a gente enfileirava, cantava o hino, daí a irmã diretora ia lá e fazia aquela reza ali. Mas eu lembro muito bem que para mim era um momento solene, era importante, mas muito frio. E a minha conversão, assim, genuína, onde eu tive um encontro com o Espírito Santo, ela aconteceu depois que os meus pais já haviam se convertido numa igreja protestante mais tradicional. E a minha experiência nessa igreja protestante mais tradicional foi também um pouco esquisita e frustrante assim com a oração, porque nós nos reuníamos para reuniões de oração coletiva, mas a maior parte do tempo todos ficavam em silêncio. Eram orações silenciosas. Depois eu vou perguntar sobre dinâmicas de oração e tipos de oração aí para vocês, porque eu acho que o pessoal que ouve a gente e assiste a gente vai querer saber. Mas era esquisito, porque era um jovem, cara, eu ficava... a gente é agitado, né? E ia para essa oração, a minha mãe me levava, eu gostava de ir pra igreja, sempre gostei de ir pra igreja, mas a gente chegava lá, tava lá em 5, 6, às vezes 10 pessoas, e a maior parte do tempo todo mundo ficava em silêncio. A gente tinha um direcionamento e ficava em silêncio. Depois aprendi o valor disso, mas aquela primeira experiência foi estranha. E o tempo foi passando, eu fui aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia, aprendendo um pouco mais sobre Jesus. E um dia, numa madrugada, eu fiz uma oração em voz alta para Deus, pedindo para o Senhor ter misericórdia da minha vida. E o Senhor respondeu aquela oração com um texto bíblico e depois com uma visão que eu tive de um texto bíblico. E aquilo transformou a minha vida, assim, porque eu nunca tinha experimentado uma oração sendo respondida daquela forma. Né? Então a oração era uma oração assim mais, como é que eu posso dizer? As orações que eu tinha aprendido a fazer até então eram mais orações assim de desencargo. Eu estou tirando esse encargo e estou passando esse encargo para Deus. E a partir daquele dia que eu experimentei uma oração sendo respondida, as minhas orações começaram a ser orações com expectativa. Orava com expectativa, orava cheio já de fé que Deus já estava começando a responder aquelas orações. Aquilo me mudou completamente. E eu louvo ao Senhor porque Ele começou a me direcionar para conhecer pessoas que também amavam oração. E eu comecei a ter contato com o pessoal lá na minha cidade, em Criciúma, que tinham orações. Eles faziam toda sexta-feira umas pequenas vigílias, assim, começavam às 11 horas e ia até 1 da manhã, 2 da manhã. E eu comecei a ser atraído para aquele lugar, cara.
sabe? Eu amava estar naquele lugar. No começo tinha vergonha de orar em voz alta, porque a minha escola era oração silenciosa. E aí depois fui aprendendo, era oração com música também. O cara que liderava louvor era meio atrapalhado, às vezes ele confundia música que era 3x4 com música que era 4x4. Mas ainda assim aquilo ia sendo conduzido e o ambiente era mais livre, ao meu ver, né? A minha sensação era assim, nesse lugar aqui é um pouco mais livre, é um pouco menos, digamos assim, silencioso, né? E aquilo começou a me atrair muito pro lugar da oração, né? E pouco tempo depois, eu fui ensinado por uma pessoa, naquela época, um pastor, sobre Mateus capítulo 6, que era a oração com a porta fechada, no seu quarto e tudo aquilo que o Senhor produzia naquele lugar. Porque até então a minha experiência era muito o coletivo só. Eu não tinha aprendido a orar sozinho. E fui direcionado para isso e descobri o que há um pouco tempo atrás estava muito no hype aí, que era essa questão do lugar secreto, né? Se falava muito sobre isso. E aprendi isso nessa época e aquilo começou a transformar a minha vida completamente. Porque eu comecei a experimentar coisas no Senhor assim que não sabia que eram acessíveis, né? E ficava pensando se eu podia associar aquilo com música. Nunca ninguém tinha me ensinado sobre isso. E mais ou menos em 2010, acho que era 2010, a minha sogra tinha um café aqui em Curitiba, ali que era junto com a Carisma Locadora, lembra, pastor? Carisma Vídeo. E uma pessoa, que é pastor aqui em Curitiba, ele, na época dos MP3, ele falou, cara, eu quero te passar uns álbuns aqui, uns arquivos de uns álbuns que é de um lugar chamado IHOP. Ele falou assim, que é uma casa internacional de oração, e ele falando todo empolgado, eles oram 24 horas por dia, e essas músicas que eles compõem, elas vêm desse lugar, dessa sala de oração. Cara, aquilo abriu a minha mente de um jeito, assim, a minha alma para aquilo, e eu comecei a usar a música para ser o trilho da minha oração. Então, hoje em dia, eu não consigo mais desassociar isso. O pastor sabe, né? Porque quando o pastor pede para os pastores irem fazer as suas orações silenciosas, eu normalmente fico a primeira meia hora, uma hora sentado com o violão, porque para mim eu não consigo mais desassociar a oração à música, né? E a minha história com oração tem muito a ver com a música. Então, fui desenvolvendo isso. E uma outra coisa que foi muito importante na história, você vê que eu não consigo fazer uma linha, né, pessoal? Minha mente não é linear. Que Deus me trouxe para essa igreja aqui, que é uma igreja, a primeira igreja é uma igreja regada de oração. Então teve segundas-feiras que nós fomos para a chácara, pastor, para jejum, quando o pastor Eduardo ainda liderava esses jejuns, que a gente chegava lá, tinha um tempo de louvor, e o pastor Eduardo falava assim, pessoal, eu lembro que ele pegava o reloginho dele e falava assim, pessoal, agora são 9, então a gente vai ter um tempo aí de oração individual até 12:30. E o desespero do povo. E no começo, logo que eu entrei, assim, logo que eu vim para tempo integral, eu falava, cara, o que eu vou fazer durante 3h30? Não vou conseguir orar, né? E eu fazia o quê? Eu pegava carona na oração do pastor Eduardo, cara. As primeiras vezes, né? Fiz isso, tô confessando aqui. Aprendi muito com ele. Porque ele pegava o jornalzinho, colocava o jornalzinho no chão, ajoelhava e começava a orar em voz alta. Cara, ele orava em voz alta por 3h30. 3h30. Ele levantava às vezes para ir ao banheiro. E ia orando em línguas no banheiro e voltava. Exatamente. E ali eu aprendi muito, porque eu vi assim, primeiro, aprendendo princípios básicos aqui, porque eu acho que quem está ouvindo a gente também precisa ouvir isso. Ele não tinha pressa nenhuma de terminar a oração. Eu sentia isso. Ele não tinha uma pressa, assim. Ele ia orando, e às vezes ele ficava algum tempo orando em línguas, daí orava um pouco mais baixo, daí às vezes vinha assim uns romper, assim, que ele começava a dar uns gritos, e eu ficava na sala com o violão ali, ouvindo ele orar, e eu ia concordando com a oração dele, e aprendi muito a orar com o pastor Eduardo nesse sentido. Muito. Foi, assim, muito marcante. Porque eu falava, já que eu não consigo orar sozinho 3h30, eu vou seguir o trilho dele aqui. Ia seguir o trilho dele, muitas vezes mesmo, e aquilo foi muito importante para mim. Eu devo muito o que eu aprendi sobre vida de oração com o pastor Eduardo. E hoje a gente também faz isso com os pastores. Eu sou muito grato a Deus, porque desde que o pastor Silas assumiu a liderança dos pastores, a gente tem um turno de oração, que eu chamo de turno de oração. Posso chamar de turno de oração, pastor? É uma reunião de oração que
que os pastores fazem toda terça-feira de manhã. E aquilo ali pra mim é o meu momento favorito de toda a minha semana na igreja. Não que eu não goste dos cultos, né? Pelo amor de Deus, eu gosto dos cultos. Mas assim, no âmbito pessoal, é o momento que eu mais gosto, porque gosto muito que o pastor Silas sempre fala: aqui não tem pastor, aqui não tem líder, aqui não tem professor, aqui não tem nada, aqui são adoradores diante do rei, que deve ser adorado em espírito e em verdade. E aquilo é muito especial. Hoje eu percebo a diferença que isso tem feito na vida dos pastores, a diferença que isso tem feito na vida da igreja. E eu fico muito feliz de poder ter feito parte disso, de ter participado lá da primeira reunião de oração dos pastores, que faz quantos anos já, pastor, que nós estamos fazendo? 2017. 2017. Agosto de 2017. Então começou em agosto de 2017 e desde então eu e o pastor Jonatas ali junto com o Fabiano também, o pastor Fabiano, nós lideramos aquele tempo ali de adoração junto com o pastor Silas, pastor Ajane e outros pastores também quando necessariamente precisam orar. E aquilo hoje acredito que é o que tem feito a diferença na vida da nossa igreja. Então eu percebo que a grande diferença que a gente tem vivido como igreja hoje, acredito que nós estamos vivendo uma fase muito diferente, é porque tudo isso foi construído em oração, plantado em oração e tudo mais. Então a minha experiência com oração foi essa. Eu aprendi, foi menos glamurosa nesse sentido, né? Mas que tem feito parte da minha vida, né? Quem me conhece como músico, é engraçado porque tem gente que me conhece mais como pastor que prega e tem gente que me conhece mais como músico, né? Então todas as composições que eu e a Suelen temos, elas vieram desse lugar. 100%. Em nenhum momento a gente chegou, sentou e falou assim: vamos escrever uma música aqui, uma música legal? Não. Tudo foi gerado ali na experiência com Deus, na entrega, né? No choro, quando tinha que chorar, na alegria, quando era para se alegrar. Enfim, foi construído nesse lugar de oração. Então, eu fico feliz de estar com vocês, porque o iHop, né, que foi o que também interferiu na tua vida, né, Vini? Sim. Interferiu na minha. E aí depois Deus me conduziu para essa igreja aqui, que é uma igreja também regada de oração, então foi uma soma, né? E depois tive a oportunidade de conhecer o Duane, conhecer você, e que também me encorajaram muito nessa caminhada. Enfim, tô feliz. Hoje é um dia especial por a gente estar falando sobre isso, porque é a convergência dessa história toda na minha vida de oração. Legal. Vou compartilhar a minha história também. Isso aí, pastor. A minha história com essa questão da oração. Bem, eu nasci num lar cristão, meus pais eram pastores, e algo que eu sempre vi desde que eu me conheci por gente foi oração, né? Então, eu tenho imagens, né, na minha mente dos meus pais, ajoelhados, às vezes juntos, ao lado da cama deles, os dois orando juntos. Às vezes meu pai na sala, né, lá orando. E também nessa questão da igreja, né? Então, essa questão do individual e do corporativo, né? Muito interessante. Uhum. Eu acho que são coisas que se somam. Lá no livro de Tiago, ela diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vai citar o exemplo de Elias. Mas lá não diz que pode tudo, diz que pode muito. Sim. Né? E daí Jesus vai falar: o que dois de vocês concordarem aqui na terra acerca de alguma coisa, será feito. Tá, então, ali já entra essa oração corporativa. Uhum. Né? Então, você disse que você acredita muito no poder da oração corporativa, que é um poder maior do que essa oração individual, e de fato, né? Eu não tenho dúvida disso. Né? No ajuntamento, né? Nesse ajuntamento, na concordância, com certeza tem uma unção maior que se manifesta. Acho que o próprio derramamento do Espírito Santo em Atos mostra isso, né? Exatamente. Quando eles estavam juntos, no mesmo lugar, em um só coração, concordância, de repente o Senhor vem. Exatamente. O que me chama a atenção nesse texto é unânimes, né? Unânimes. Eles estavam, então, concordância eu acho plena. que andam juntas, né? Mas em termos de efeito, né? Não há dúvidas que a oração corporativa alcança outros níveis, né? Mas eu acredito também que essa oração corporativa ela terá ainda maior efeito quando os indivíduos que participam da oração corporativa, eles têm também
as orações na sua individualidade. É um resultado, né? Então, quando gente assim se junta para a oração, né, isso é extraordinário. Então, retomando minha história aqui, então eu desde criança vi isso. Né? Enfim, eu lembro uma época, enfim, a minha mãe ela fez isso até no momento que a saúde dela permitiu. Ela levantava às 5 horas da manhã. E essa coisa da oração de joelhos, né? Enfim, hoje eu oro, mas dificilmente oro de joelho, porque geralmente eu tô com sono atrasado. Se eu ficar de joelho, eu sou capaz de dormir. O Silas então, ora andando. Ele faz quase andando. tá até uma marca no carpê ali da igreja. Se ajoelhar é capaz de pegar no sono, né? Exatamente. Então não fica de joelho, ora andando na igreja, em casa, né? Enfim, a minha mãe, no caso, os joelhos dela eram roxos e literalmente tinham alguns calos. Né? Então, eu vi alguma coisa que parece que Tiago, no caso do irmão de Jesus, tem uma história assim de alguns registros, que os joelhos deles, que os joelhos dele chegaram a ficar desgastados, né, de oração. Mas, enfim, não é essa questão do joelho em si, né? A questão da oração. Mas, enfim, eu acho que isso tem o seu valor, o seu significado. E daí eu sempre vi isso, né? Enfim, eu sempre digo que se eu estou aqui hoje, tá? Enfim, foram graças àqueles joelhos dobrados, né? Graças àqueles tempos de oração. Né? Então daí meu pai, né, que é o pastor Eduardo, para quem não sabe, aqui que o Carlinhos citou, então ele, por viver a oração, né, então ele chamou sempre toda a liderança à oração. Né? E como a oração sustentou a vida do meu pai e da minha mãe. Eu lembro algumas ocasiões em que o pior estava decretado. O pior estava decretado. Coisas, conspirações, tudo decretado. Meu pai sempre venceu na oração. Sim. Então, essa é a minha história, com a história da oração, com o que eu vivenciei, né, e com o que eu busco aplicar na minha vida. Né? Enfim, a oração não pode de maneira alguma ser negligenciada. Né? Esses dias, vim até o Wellington, ele me pediu uma frase de oração, eu construí algo como, enfim, a oração para o cristão é como o oxigênio para o pulmão. Se não tiver, dá colapso, morte. Né? Então, a oração é vida para nós. Com certeza. A oração é vida. Mas, enfim, como orar, certo? E agora a gente não é que é só assim que ora, só daquele jeito, né? Enfim, na Bíblia a gente tem vários exemplos de oração, tá? Então, maneiras de orar, né? E é possível que cada um se identifique, mas de uma maneira com outra. Você é mais a música, né? Eu não necessariamente. Você, nessa questão da oração corporativa acompanhada de música. Sim. Enfim, mas são maneiras de orar. Tá? Então, Vinícius, você ensina muito sobre isso. Tá? Você tem uma vivência sobre isso, você tem liderado líderes para que sejam líderes de oração. Né? Então, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre... Sim. O Carlinhos mencionou ali, né, que ele recebeu um ensino uma certa vez de algum pastor sobre Mateus 6. E eu acho que Mateus 6 é uma ótima escola para o assunto de oração, porque ele não trata em sua raiz o local da porta fechada ou o local da esquina da rua, mas ele trata a motivação do coração. Porque quando Jesus está falando, não façais como os fariseus, que se colocam em pé nas esquinas das ruas para serem vistos pelos que passam. Ao contrário, vai você
entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que vê e que ouve em secreto, e o teu pai que vê e ouve em secreto te responderá. Jesus não está dizendo que Deus é incapaz de responder a oração feita em público, mas ele não responderá a oração feita em público que tem a intenção de ser visto pelos homens. Então, se a gente acreditasse que Deus só responde a oração no secreto, a oração corporativa não faria sentido. Então, Jesus não está ali falando da estética ou do local, muito mais do que ele está falando sobre o que é que te motiva. O que te motiva é que as pessoas te achem santo, é que as pessoas te achem espiritual, é que você seja aplaudido por ser uma pessoa possuidora de um vocabulário bíblico enriquecedor, onde todo mundo olha e fala, uau, aquele cara ali deve conhecer muito de Bíblia, porque olha a oração dele. Jesus diz assim, se essa é a tua motivação, você já recebeu sua recompensa. O que quer dizer? As pessoas te acham incrível. Já te acham, isso aí é a tua recompensa. Inclusive, adiciona ali a questão da repetição, né? Que é uma coisa que, se você for pensar assim, pô, então quer dizer que eu não posso fazer a mesma oração? Eu não posso repetir a mesma oração? Sim, a mística de achar que o poder está na repetição, né? Então, ali tinha outro sentido também, né? Jesus, ele estava... enfim, era uma referência à oração dos pagãos que achavam que repetindo várias vezes a mesma oração, essa quantidade de repetições, isso traria resposta. Então, na essência, Jesus está combatendo essa oração essa repetição vazia, né? E aí ele vai falar isso, ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre caridade, né, dar esmolas aos pobres e tal. Ele vai falar sobre o jejum, né? Quando você jejuar, não fica aí andando com a cabeça baixa, tudo com semblante caído, para as pessoas acharem que você é espiritual. Então, ele toca nas disciplinas da espiritualidade e ele está chamando os seus ouvintes a acessar o que é que está te motivando a fazer isso. Você está sendo motivado por um desejo de reconhecimento ou você está sendo motivado por um desejo de ser visto pelo Pai? Então, eu acredito que essa pergunta tem que estar na base da nossa vida espiritual, né? Inclusive, o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo porque eu descobri uma fórmula, que essa fórmula aqui, que se eu fizer ela, Deus responde diferente do que a fórmula do Carlinhos, né? Não existe isso. É a motivação do coração. Deus responde de acordo com a motivação do coração. Então, quem esteve na conferência, nesse tempo que a gente está aqui juntos, ouviu a Amy contar um relato de quando ela estava grávida e ela estava, né, prestes a dar à luz. E ela não contou a segunda parte da história, que foi quando a gente foi finalmente para a sala de preparo para o parto e eu passei ali as horas da madrugada à espera da dilatação e da bebê poder nascer. Eram umas 5 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Eu deitei na cadeira para cochilar, tentar recompor minhas energias e eu acordei extremamente assustado com uma equipe médica de 7 ou 8 médicos entrando na sala, muito afoitos, muito adrenalina correndo assim, e me falaram, pai, você precisa sair da sala, que a gente vai ter que, literalmente falaram isso, a gente vai ter que cortar agora a barriga da sua esposa porque a bebê tá parando os batimentos cardíacos. E nessa hora eu não sabia se eu estava sonhando, eu estava dormindo, né? Então eu entro uma equipe médica entrando, demorei um pouco para me encontrar. Aí uma mulher já jogou a roupa no meu peito, assim, ó, coloca essa roupa aqui pra gente poder ir pra sala de parto. E eu tô ali me arrumando. Quando eu entro na sala de parto, eu olho pra Amy e a Amy tá tentando chamar minha atenção. Ela tá toda drogada, né, com as anestesias que eles colocam, e eu cheguei perto dela e ela falava assim, eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo engolir saliva. E eu falei pro médico, ela tá reclamando que ela não consegue engolir saliva. Aí ele se deu conta que eles aplicaram a anestesia errada. A anestesia estava pegando na medula dela e no corpo dela, ao invés de só ficar localizada ali. E se continuasse subindo a anestesia, ela perderia a vida. Sim. E a bebê morreria. Nessa hora eles falam assim, agora é um parto de emergência. Você precisa sair da sala. A gente não pode ter você aqui numa emergência. Cara, eles me botaram numa salinha do lado e me deixaram lá.
Meu Deus. E eu não sabia o que estava acontecendo com a minha filha, com a minha esposa. E eu comecei a orar naquela sala. Só que naquela hora não veio na sua cabeça a oração certa. A única coisa que eu conseguia falar assim é: Deus, me ajuda. Me ajuda, me E eu ajuda, gritava: Deus, me ajuda. Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fiquei repetindo isso uns 5, 6, 7 minutos. Eu não sabia o que falar. Mas eu digo para vocês, hoje foi talvez o momento mais precioso da minha história de oração com Jesus. Eu sentia que ele estava aqui assim, ó. Sentia que ele estava pertinho. E que as minhas orações, e que os meus pedidos de ajuda não estavam caindo no chão, não estavam indo pelo ralo. Era como se eu estivesse tendo ali um momento muito íntimo. E daqui a pouco entra uma moça na sala, 5 minutos. 5 minutos depois entra uma moça na sala com a minha filha nos braços, falando: pai, sua filha. E o que eu vivi ali em 5 minutos. Não tinha vocabulário bíblico, não tinha música, não era regado de metodologia. Não, de metodologia. Deus de Abraão diz. Nada, não teve um processo da oração padrão. Eu só falava: Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque realmente a beleza e a riqueza da vida de oração está na motivação do coração. Por que você está chegando-se a Deus? É de um lugar de verdade, de sinceridade, de quem realmente quer crescer em conhecê-lo, ou está desesperado ao ponto de saber que ele é a única resposta que você pode encontrar nessa hora. Então as pessoas às vezes falam: como crescer no vocabulário, e eu ensino sobre isso, eu falo sobre orações apostólicas, mas no dia que a pressão vem, no dia que a tempestade vem, o que sustenta-o é aquele coração que foi ancorado na certeza de que não há outro senão ele que pode te resgatar. Não tem médico, não tem metodologia, você precisa da mão dele. Então, eu tô falando isso porque, embora a gente goste de todas as metodologias e elas têm o seu lugar próprio, também existe o fato e a verdade de que na hora que o desespero vem, o que resta é o que você construiu de verdade com ele, entendeu? É aquela confiança que você tem nele. Acho que a construção é uma chave, né? Porque também, assim, como que você chega nessa convicção de que Deus é a única resposta? Quando você conhece ele o suficiente. Sim. Fazendo um paralelo, assim, muito ruim, mas que talvez sirva para poder entender. Quando você precisa de uma ajuda específica para alguma coisa, você sabe quem procurar. Né? Sim. Um profissional e tudo mais. Estourou um cano, é um encanador. Exatamente, mas assim, eu preciso conhecer, eu preciso saber onde eu devo procurar. E eu só vou construindo essa confiança em Deus nesse lugar de oração, onde você constrói ali. Na verdade, Deus permite com que você construa a sua história com a mão dele, né? Não sei como é que eu poderia explicar isso assim, mas se a gente for buscando momentos em que tivemos orações desesperadoras, pedimos direção para Deus sobre algumas decisões, ou simplesmente tivemos momentos assim de celebrar com Deus coisas que ele realizou. Então, uma história que foi sendo construída para chegar nesse momento. Eu tenho uma história um pouco parecida de quando as meninas nasceram, para saber assim, eu não tenho outro recurso. Senhor, eu só tenho a Ti. É só no Senhor que eu posso confiar. Senhor, eu sei que ela tá num hospital bom, sei lá, uma equipe médica de 8, o que humanamente podia 7, ser 8 feito, pessoas, tá feito. assim, mas Senhor, eu só tenho Ti. O Senhor é o dono da vida e da morte, o Senhor é o dono da vida da minha esposa, o Senhor é o dono da vida da minha filha. Então, Senhor, é o Senhor que eu preciso agora. Mas o que foi construído até chegar nesse lugar? Qual história foi escrita até chegar nesse lugar? Que eu acho que é o que faz toda a diferença. Sim. Conhecer a Deus, né? O modo, assim, eu já me questionei muito sobre modo, né? Eu sou uma pessoa que sou muito emocional, então às vezes eu ficava me preocupando muito com será que eu posso envolver as minhas emoções nesse ponto, Sim, na minha oração? Será que eu posso ficar em silêncio na presença de Deus? Eu já me questionei isso muito na minha caminhada de oração. Será que eu posso orar só com música? Será que eu posso ler aqui a oração de outra pessoa e fazer dessa oração escrita a minha oração? Será que eu posso pegar essa música aqui e orar essa música para Deus? Então eu queria jogar, eu que não sou o âncora aqui, o pastor Silas, mas eu queria perguntar isso para vocês, assim. O que vocês pensam disso, para as pessoas também que estão ouvindo a gente? Eu posso fazer isso? Eu posso pegar uma música lá, que nem hoje de manhã eu e a Su nós estávamos cantando junto a oração do... Uma vez que eu coloquei meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Também o Paulinho compartilhou uma música comigo que ele escreveu há um tempo atrás. E quando eu li, eu ouvi aquela canção, eu orei aquela canção já algumas vezes com as letras que não são minhas.
Como que isso funciona? Eu posso emprestar essa oração de outra pessoa, ou a oração de algum pai da igreja, ou não? Ou aquilo acaba perdendo valor? Ou a questão de, eu posso simplesmente ficar em silêncio na presença de Deus e só... Bill Johnson fala muito sobre isso, né? De tomar consciência de que a presença de Deus está ao meu redor. Isso é oração também, não é? E aí? Então, olha, eu acho que essa discussão ela é muito relevante, né? Essa questão, enfim, oração, no caso orientada até por uma metodologia, um tipo, um estilo, o coração, né? O que vem na hora. E, novamente, eu acho que cada oração tem o seu lugar. Né? Vocês contaram aqui do nascimento das filhas, né? Eu também tenho uma história do nascimento da minha filha, né? Que, enfim, que a Carmen estava lá no hospital, ela inchou muito, a pressão arterial subiu, enfim, resumindo, hospital, daí o médico me chama para fora do quarto e diz, olha, não garanto nem a vida da mãe nem a vida da filha. Né? E eu estou lá no hospital, me chama, me dá essa notícia, e está lá a Carmen com uma pressão super alta, 7º mês de gravidez. É aquela situação, foi uma batalha espiritual enorme. Né? Então, ela, naquele hospital, e eu sozinho nesse caso, orando lá, mas que bom que tinha amigos e tinha uma igreja cobrindo também. Né? E foi essas orações de desespero que você não tá nem aí com essa ordem de que primeiro você tem que adorar, que você não pode esquecer. É uma oração que você quer entregar, mas você não quer entregar porque você quer que o Senhor cure também, mas você confia na certa. Então, mistura com choro, mistura com ranho, mistura com lágrima, mistura com tudo. Senhor, ela pertence a ti, mas Senhor, não deixa ela ir, tipo a mesma coisa assim. Na mesma oração você entrega, mas você pega de volta. Exatamente, sem nenhuma regra, nenhum critério, sem nenhuma ordem. Né? E essa oração que vem lá de dentro e que, então, no entanto, uma ordem, né? Isso ajuda também nessa vida do dia a dia da oração. E nos ajuda até numa questão de disciplina. Sim. Né? Então, enfim, eu lembro muito dele, né, pastor Lorival, lá do norte. Quando chegou um dia lá na reunião lá de pastor, quem gosta de orar aqui, levanta a mão. Pessoal, eu disse, eu não, eu gosto de assistir TV, né? Eu gosto de assistir televisão. Quem gosta de jejuar, levanta a mão. Eu não. O que eu gosto de comer. Mas, sabe, não é o que eu gosto. Né? É o que eu devo fazer. Sim. Então, oração tem o momento do coração, contudo, a gente não pode depender só dos momentos que o coração tem alguma coisa. Sim. Né? Então daí tem essa questão da disciplina. Daí tem gente que vai dizer assim, não, mas eu não oro, sabe, eu comecei a orar, minha mente fugia, daí a Bíblia diz, aquele versículo que, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, então eu não vou orar. Peraí, também não é assim. Se eu me submeto a uma disciplina, e a Bíblia diz que tem uma luta, né, entre carne e espírito, né, e Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a servidão. Então tem toda uma disciplina. Então, nem sempre é fácil orar. Sim. Né? Então, eu tenho que insistir, me disciplinar, a mente está fugindo, enfim, o coração quer fugir, mas eu insisto. Sim. Tá? Então, essa ação da minha disciplina envolve o coração, e Deus não está olhando só se eu estou sentindo, se eu estou com vontade ou não, mas o fato de eu subjugar a carne, né? Enfim, e me colocar em oração, isso é coração. Isso é honrar com o coração e não só com os lábios. Né? Então, muitas vezes a oração é isso, você começa, né, parece que não está passando o teto ali. Né? Mas não é o que eu sinto.
Sim. Né? É por fé. E muitas vezes tem uma barreira a ser vencida. Quando você insiste, vai indo, Você tem um romper, né? rompimento dessa barreira. Sem dúvida. É assim oração em línguas. Às vezes você vai orar em línguas e você fica ali, parece que você não está chegando em lugar nenhum. De repente, parece que passou um tempo, rompeu alguma coisa e você, né, deslancha. Eu estava pensando no que você estava falando, Carlinhos, eu acho que nunca esquecer que Deus é um Deus de emoções, é um Deus que nos deu emoções e que não tem nenhum problema a gente conectar as emoções por meio da oração, mas não depender delas, como o pastor está falando, né? Agora, a gente poderia dizer que o roteiro, a disciplina ali, né, mais estruturada, serve para os dias onde o coração não está envolvido. Cara, que são assim, 90% dos dias. Que é 90% dos dias. Entendeu? Mesmo assim, na igreja ou lá na F-Hop, ou vocês aqui, se a gente pegar assim 1 ano de reuniões de oração da igreja, a gente vai poder marcar ali 3 ou 4 dias que a gente vai falar, cara, aqueles dias lá foram incríveis. Sim. A maior parte deles é normal. Você entra e você sai do mesmo jeito, mas você sabe de um lugar de certeza que aquilo cooperou com o amadurecimento e o crescimento de alguma coisa na vida espiritual. Legal. Então, sobre pegar as orações de outras pessoas e tal, e orar, o próprio Jesus deixou o Pai Nosso, né? Que são as orações, as palavras de Jesus, ele deixou valores e princípios. Então, você conhece bem, Carlinhos, a gente tem a gente pegou um tempo e a gente ainda atualiza isso de tempo em tempo, né? Lê o Novo Testamento e olha os lugares onde os apóstolos fizeram orações pela igreja. Paulo orando pela igreja de Éfeso, Paulo orando pelos Gálatas, orando pelos Filipenses. E essas orações, eu costumo dizer que são orações que carregam o carimbo de aprovação divina, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo. São orações que foram postas no papiro por um homem, mas debaixo da inspiração divina, debaixo da confirmação do Espírito Santo. Então, eu digo para pessoas que às vezes querem entrar na disciplina do dia a dia da oração e não conseguem passar de 30 segundos porque lhes falta linguagem, vai para a Bíblia, pega essas orações dos apóstolos, começa a orar pela sua família, pela sua vida, pela sua igreja, pela sua cidade, porque são orações que estão na Bíblia, se estão na Bíblia, estão inspiradas pelo Espírito Santo. Legal. Tem um exemplo simples, mas que eu acho que às vezes esses exemplos eles ajudam a gente a entender, né? Acho que é muito similar à forma como a gente se alimenta. Sei lá, sei que você gosta de churrasco, Vini. Você não tem condição de comer churrasco todo dia, né? Nem financeira e nem física. Mas assim, principalmente financeira. Financeira, né? Mas assim, no sentido de que até se você pudesse comer churrasco todo dia, uma hora aquilo ali ia ficar... As pessoas não falam essas perguntas assim, se tu pudesse escolher só uma comida para comer pro resto da vida. Não existe isso. Não existe. Você não consegue. Eu acho que as disciplinas espirituais, elas são muito parecidas com isso. No dia a dia, você come arroz com feijão, apesar de que eu gosto muito de arroz com feijão. Arroz com feijão, ovinho frito, às vezes o que dá para comer é um franguinho ali com arroz, alguma coisa assim. Mas tem dias que são dias especiais, que você vai jantar com um amigo, vai com a família, e você tem aquela refeição especial que marca. Eu acho que a vida de oração, a vida de jejum, até a disciplina de estar nos cultos, né? Que às vezes as pessoas falam assim, eu não estava muito afim de ir no culto. Mas você tem que ir mesmo quando você não está afim. A célula também, a gente fala muito de GP aqui, a nossa nomenclatura é GP, mas o GP também é a mesma coisa. Às vezes você está meio... mas você vai porque você entende que aquela é uma disciplina espiritual também, onde você se reúne com outras pessoas para orar, para ler a Bíblia. E aí alguns dias são especiais. Mas o que fazem dos dias especiais são os dias comuns. As constâncias, né? E eu acho que a oração é a mesma coisa. Tem dias que vão marcar a sua vida, que você orou e que Deus respondeu e que você percebeu alguma coisa diferente. Mas o que tornou aquele dia especial foram as disciplinas dos dias comuns. E o que nos sustenta no dia a dia é o feijão com arroz. Delícia. Então, isso é bom, é saudável, é constante. É o café metabólico, né? O café metabólico. Então, mesmo que a gente, às vezes, o que vem à nossa lembrança sejam os dias da churrascaria, né, aquelas refeições especiais, contudo, o que nos trouxe aqui até hoje foi o feijão com arroz. Eu gosto bastante do texto, não é tão ligado à oração, né, mas a resposta de uma promessa, o texto de Lucas 2 de Simeão, né?
A gente, é um texto que é o único lugar onde ele é mencionado, mas Simeão recebeu uma palavra e ele permaneceu servindo o Senhor todos os dias da mesma forma, até que um dia aquela palavra se cumpriu. Eu gosto de olhar para essa história e pensar assim, imagina se ele não tivesse ido pro templo daquele dia. Pro templo aquele dia. Sim. E o que eu acho bastante interessante é que aquela passagem, às vezes as pessoas pensam, né, que tinha poucas pessoas lá e tal, mas tinha centenas de pessoas, mas o que diz também depois é que naquela mesma hora, Ana chegando naquela mesma hora, e ela viu o menino. Então, tanto Simeão quanto Ana mantinham suas rotinas de vida de oração, servindo no templo dia e noite. E Lucas, inclusive, dá essa fala. E chegando Ana naquele mesmo momento. Então, se Ana não tivesse cumprindo a rotina de vida de oração, servindo a Deus com jejum e oração no templo, aquele momento mágico ali de ter visto o menino. E uma coisa que eu acho interessante... O sacerdote que circuncidou o menino não discerniu quem ele era. As pessoas que receberam José e Maria no templo não discerniram quem esse menino era. Mas foi Simeão e foi Ana. 2 anônimos, 2 desconhecidos, bateram um olho naquela criança. E devido à rotina de vida de oração e leitura das escrituras, viram aquele menino e testificou no espírito deles. Essa não é só mais uma criança. Não é só mais um menino que veio ser circuncidado. É a característica que Lucas traz de Simeão, né? Que ele era cidadão de Israel, temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Agora, da onde que vem essas características, né? Não simplesmente porque ele ia até o templo todo dia, mas porque Deus o conhecia, porque a inspiração que veio para Lucas escrever as características sobre aquele homem que aparece só naquela passagem, né? Eram essas. Parecia um homem comum, né? Dizendo que ele era só mais um cidadão de Israel, mas o que diferenciava ele espiritualmente era que ele era temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Eu acho fantástica essa passagem, cara. É uma das minhas favoritas, assim. O que a gente vê nisso, né? O que era? Enfim, era essa vida vivendo, no caso, ordinário. Sim. Né? Mas gente que tinha essa disciplina, né? Na coisa ordinária, em algum momento o extraordinário entra. Sim. Né? Nesse ordinário daqueles que têm essa disciplina. Né? Outro exemplo, Atos 3, né? João e Pedro. Né? Enfim, lá diz que eles estavam indo para a hora da oração. Já tinha aquela rotina judaica, né? São os 3 do dia e tal. Os 3 momentos. Enfim, às vezes a gente condena muito rotina, né? Enfim, a rotina em si mesma não é o problema, tá? Enfim, a rotina é saudável, né? Enfim, eu costumo dizer que até o problema não é a repetição, contanto que essa repetição tenha o coração aplicado. Sim. O problema é quando isso vira simplesmente mecânico. Religioso, né? Religioso, né? Esse é o problema. Mas é muito interessante também. Eles iam no templo, né, todos os dias, né, enfim, a hora da oração. Isso era o comum, era a disciplina, era ordinário. Sim. Né? Mas em um dado momento ocorreu o quê? O extraordinário. E a disciplina da oração, ela é incrível, que assim, você pode ter nascido num berço cristão, você pode ter 2 anos de convertido, não importa. Ela é uma das disciplinas espirituais que, se nós formos sinceros, todos nós queremos crescer mais nela. Claro, todos querem crescer mais nela. Não chega um lugar onde você gradua disso. Aposenta na oração. Você pode graduar na teologia, você pode graduar no seu instrumento, mas na oração você sempre está consciente de eu poderia ter um pouco mais e quero mais. Eu quero ir mais fundo, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ser mais íntimo e dedicado ao conhecimento dele. Pastor, é interessante porque eu não sei exatamente cronologicamente quanto tempo Atos 3 veio depois do que aconteceu em Atos 2. Mas a gente poderia pensar assim, talvez os apóstolos poderiam ter pensado assim, nossa, a gente teve aqui o Pentecostes, a gente foi cheio do Espírito Santo, a gente aproveitou tanto, podemos dar uma furada uma semana na oração no templo, né? Ou vamos aproveitar que nós estamos gravando durante a conferência, né? Então você está vindo 5 dias para a igreja em sequência. Aí você pode pensar, no próximo domingo eu não preciso ir para a igreja, né? Eu já tive tanto, né?
já tive tanto de Deus, já me enchi tanto do Espírito Santo aqui, já recebi tanto, já chorei tanto, então eu vou ficar uns 2 domingos em casa. Mas não, eu não sei exatamente cronologicamente, posso estar falando alguma besteira, mas imaginando o que seria logo em seguida, ou poucos dias depois. Eles não abandonaram a rotina de ir para o templo orar. Eles continuaram cumprindo aquela rotina e aconteceu o extraordinário, né? E a partir do testemunho daquela conversão, mais pessoas do que no dia do Pentecostes se converteram, certo? Por causa da manifestação do poder de Deus num dia ordinário. Né? Então, isso é muito, muito legal. Acho interessante falar isso, porque principalmente eu, como alguém que está trabalhando com a nova geração, parece que tem aquela necessidade de sempre ser algo novo, algo diferente, algo impactante, algo que seja vislumbrante. E a vida de oração, a vida de jejum, a vida de rotina de célula, de grupo pequeno, de culto, ela é rotineira. Então a gente poderia dizer que a vida espiritual ela é rotineira, mas para que o extraordinário aconteça, eu preciso primeiro estabelecer o ordinário muito bem estabelecido. Legal. Tem uma passagem interessante ali em Atos 2, que no versículo 37, que depois de os apóstolos pregarem o evangelho, começa a ter as primeiras conversões. Sim. E ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos os que estão longe, e a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. Naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Aí o 42 é interessantíssimo. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tipo assim, a igreja cresceu com esses pilares. É isso aqui. Eles não faziam uma vez, ou duas, ou três. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, que é o encontro, né? Juntos, o partir do pão, né? A ceia, a consciência do corpo de Cristo e em orações. Então, essa foi a receita de sucesso da igreja primitiva. Foram esses 4, a perseverança nesses pilares, entende? Então, quem somos nós? Se os apóstolos, brilhantes apóstolos que eram cheios de encontros sobrenaturais, não se apoiaram nos encontros do Espírito Santo para falar, não, já fomos cheios, vamos seguir a nossa vida. Se eles que viveram as coisas mais marcantes entendiam que era preciso perseverar para o sucesso da igreja, quanto mais nós. Sem dúvida. Os apóstolos, Jesus. O próprio Jesus. Filho de Deus. Né? Se retirava para orar sozinho, absolutamente santo, né? Então ele se retirava, né? Então tinha uma passagem de Paulo, Fina diz que ele foi à procura de um lugar de oração, né? E ele achou, eu acho que na beira do rio, alguma coisa assim, que daí vieram algumas mulheres e se juntaram a ele, não lembro o endereço. Mas é muito interessante essa questão do lugar de oração. Paulo foi à procura de um lugar. Jesus tinha os lugares, ele ia lá para o Monte das Oliveiras. Então, isso tudo, voltamos a bater na mesma tecla, exige rotina e intencionalidade. Eu acho que intencionalidade é algo interessante, né? Porque não é qualquer lugar, de qualquer jeito. Tem muita gente que fala assim, mas eu oro no banho, eu oro no carro. Legal, ótimo, estou em espírito de oração. Beleza, mas em algum momento tem que ter o lugar, tem que ter o momento, tem que ter uma intencionalidade. A intencionalidade, exatamente. Então, o lugar mais propício possível, o ambiente mais propício possível, né? Nas minhas orações, né? Eu me distraio muito fácil, tá? Então, à noite, quando eu vou orar na minha casa, então eu vou na sala, eu fico com a luz apagada, né? Enfio o mínimo de luz, tá? Porque eu não quero ficar vendo coisas, porque elas me distraem, tá? Então, esse é um lugar de oração que eu vou e que eu me preparo para ele.
Entende? Então, vamos dizer assim, é o ambiente que eu construo, que eu, na minha maneira de ser, reconhecendo os meus limites, Sim. entende? Eu preciso ter, eu tenho que ter isso. Assim como Jesus tinha Monte das Oliveiras ou outros lugares isolados, né? Enfim, a gente tem que construir os nossos ambientes. Né? No corporativo, isso daí é mais fácil, né? Porque tá todo mundo junto. O ambiente é propício para isso, né? Isso é um ambiente propício. Um ajuda o outro, né? Preparar o ambiente. Mas na nossa individualidade, eu acho que é importante a gente fazer essa construção de alguns lugares que nós conseguimos orar melhor. Sim, sem dúvida. Né? Legal. Com essa intencionalidade e essa disciplina. Né? Enfim, algo mais que vocês pudessem compartilhar acerca da questão da disciplina, experiências com disciplina. Me veio para compartilhar aqui sobre a oração em família. A gente acabou não falando muito sobre oração em família, né? E é algo que, ao meu ver, é extremamente importante. A rotina também da oração em família, principalmente quando você tem filhos pequenos, para você ensinar a rotina da oração para eles, né? Então, acho que vale a pena frisar isso. Eu já tive muitos momentos muito especiais com a minha família em oração. Sim. A gente tem o costume de todos os dias, mais à noite, a gente se reunir para orar. Normalmente as minhas filhas, né, vêm até ali no nosso quarto, ou a gente às vezes faz na sala junto com elas, mas foram raros os dias que a gente não fez isso. Mesmo chegando em casa tarde, mesmo às vezes chegando de viagem, a gente não vai... Não vamos negociar. Mesmo que seja um pouco rápido, um pouco mais rápido do que o normal, mas já tivemos momentos muito especiais em oração em família, né? Então, acredito que vale a pena falar sobre isso, porque é uma coisa que não exige muito, digamos, contexto, só disciplina, vontade. Não negociar, perseverança. Eu tenho uma pequenininha, né? A gente ora com ela desde cedo, todas as noites. E é incrível como você acha que não está fazendo um impacto na vida da criança e você só vê quando Deus lhe permite viver algumas coisas especiais. Então, a gente deita todas as noites, a gente ora o Papai do Céu, né? Ora o Papai do Céu, no nome de Jesus, e ela termina falando amém, toda noite. E teve um dia... Ela tem que idade, Vinícius? Ela tem 2 anos. Aí teve um dia... Mas é esperta, cara. É muito esperta. Mas teve um dia que ela se machucou durante o dia. E ela ficou com um arranhão na perna. E eu terminei de orar e ela falou, papai, pede Papai do Céu sarar. Eu nunca tinha orado oração de cura com ela. A gente não tinha nada, mas ela de alguma maneira ela associou de que se a gente pede para ele cuidar de nós, pede para ele nos tocar, agradece ele pelo cuidado, agradece ele pela nossa saúde, aquele dia ela associou para pedir para o Papai do Céu curar o arranhão da perna dela. Olha só. Aquilo me tocou profundamente, porque a gente não vê normalmente com bebês essa progressão da espiritualidade, sabe? Você não tem como medir. Não. E às vezes 30 segundos de oração é muito, porque é do foco, da atenção, da dificuldade dela ficar ali conectada. Então eu tô vivendo isso hoje para pais aí jovens que estão com filhos recém-nascidos. É muito legal, né? É muito legal. Vai semeando, daqui a pouco tu vai ver a folhinha crescendo. Você vai falar, opa, essa semente tá nascendo, ela tá brotando. As minhas meninas estão com 10 anos, né? Mas eu lembro de uma vez, assim, eu acho que a maior satisfação, uma das maiores satisfações, né, como pai, é você ver os seus filhos crescendo espiritualmente, eu acho. O pastor Silas pode falar melhor sobre isso, porque ele tem filhos adultos aí, tem netos aí já, né? Mas teve uma vez que nós estávamos orando, e a gente deixa as meninas orarem do jeito delas, né? A gente, óbvio, ensina, lê a Bíblia com elas também e tudo mais. Mas a gente não fica dizendo, ó, filha, ora assim, ora assim, ora assim, ora assim. Aí eu lembro de uma vez que a Ali estava orando, e aí ela começou a falar que ela amava Jesus. Ela falou, Jesus, eu te amo muito. Eu amo o papai, eu amo a mamãe, eu amo a Ana, mas Jesus, eu te amo mais. Olha, que lindo. E daí ela pegou e falou assim, Jesus, você é muito fofinho. E foi uma coisa tão dela, porque ela é o jeitinho dela, assim, sabe? E, cara, eu chorei, cara, porque assim, foi tão assim, ela queria falar alguma coisa. Dela. Ela queria falar pra ela, fofinho é um elogio muito profundo, assim, quando alguém é fofinho. E ela falou, Jesus, você é muito fofinho. Cara. Aí, sem querer, eu ri um pouquinho dela, papai, por que você tá rindo? Eu falei, filha, que eu achei lindo o jeito que você falou. Eu nunca chamei Jesus de fofinho, mas foi perceptível, assim,
a intimidade que ela estava gerando com o Espírito Santo, Sim, sabe? sim. Ela estava livre na presença de Deus, livre. Ela estava tão livre que ela chamou Jesus de fofinho. E aquilo para mim foi gratificante, né? Então já teve muitos momentos com elas assim de muita sinceridade. Elas oram realmente com muita fé. Às vezes eu vejo assim que as orações delas têm até mais fé do que a minha. Quando elas pedem algumas coisas assim a Deus e constrange assim, porque eu às vezes não tenho digamos, a audácia de pedir tal coisa para Deus, mas elas não têm problema nenhum, é o Pai, é Deus. E uma dica que eu dou para quem tem filho pequeno e está querendo começar a criar uma disciplina de oração, associe até os presentes que você dá, associe isso à oração das crianças. Você quer isso? Vamos pedir para o Papai do Céu te dar. Isso. E começa a mostrar para eles que esse Deus responde a oração, que esse Deus se importa com o que eles amam, com aquilo que eles gostam, com o bem-estar deles. E eu acho que nunca é cedo para começar. Reunião de oração diária com seus filhos. Nunca é cedo para começar. Veja, muito bom, né? Gostaria de compartilhar, né, algo da minha infância, né? Novamente pegando aqui a história dos meus pais. Então, algo muito positivo e também alguma coisa que não foi tão positiva, certo? Então, enfim, eles sempre oraram, né, juntos e oraram comigo também. E também essa questão do doméstico, né, da oração, de uma passagem bíblica. Então, eles sempre me ensinaram isso, fizeram eu participar com muito coração, e isso abençoa demais sempre, né? Qualquer oração em casa vai abençoar a casa, né? Detalhe, né? Hoje, depois, analisando aqui, enfim, eles faziam uma coisa muito adulta para mim. Né? Sim. E eles eram gente que orava e orava, né? E que falava e falava. E eu, às vezes, lá pequenininho, aquilo era muita areia para o meu caminhão, né? Intimidava. O que? Já orou? Não, mas era muito tempo para mim, né? Sim. Enfim, eu lembro que em janeiro nós viajávamos nas férias, né? E também o culto doméstico era estabelecido. Enfim, eu acho que tem que ser isso, tem que ter um momento diário, né? Mas às vezes é muito longe, né? Então aquilo causava até um certo desconforto. Sim, eu acho que a gente tem que descobrir o que funciona para cada família. Funciona, a estratégia certa, a idade, analisar o contexto, fazer isso, mas fazer da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. É o que a gente chama hoje do culto doméstico. A gente lá em casa usa música, né? Minha família é bem musical. Sério? Não sabia. E eu deixo elas escolherem as músicas que elas querem cantar. Falei, qual o louvor que vocês querem fazer hoje? E, cara, às vezes elas cismam com uma música e a gente fica 3 meses fazendo a mesma música, mas ok. Amém. Eu lembro uma vez que elas aprenderam uma que era assim: aonde tem lenha, tem fogo, aonde tem fogo, tem brasa. Aonde tem uma coisa assim, cara, meu Deus, elas ficam cantando aquilo sem parar, assim. E eu já não aguentava mais, né? Mas eu vi que elas cantavam e fechavam o olho e eu falei, porque é muito mais fácil o adulto entrarem no universo da criança, no contexto da criança, para que ela, né, seja conduzida para aquele lugar, do que querer exigir uma maturidade, sei lá, um vocabulário da criança que não vai acessar, né? Então isso é muito legal, assim, para os pais que estão ouvindo a gente, né, às vezes subestima ou acha que isso não é importante ou acaba, para casais mesmo, cara, a gente aconselha casais, né, às vezes o marido ora sozinho ou nem ora, ou a esposa ora sozinho ou nem ora e não tem momentos de oração juntos, né, tem que construir esse lugar, mesmo quando não tem filhos, né, mas ter um momento onde um ora pelo outro, eles oram juntos para criar esse ambiente, esse lugar dentro da casa também, que é um lugar de oração e de devoção. O filho vai vir depois, ele vai ser inserido na cultura que já existe, né? E se não tem cultura, não vai ter com o filho também. Não, isso mesmo. Legal, muito bom. Então isso é necessário mesmo, essa oração em casa também, essa vida de oração dentro de casa, ela é essencial, né? Enfim, existem até algumas pesquisas que mostram, né? Fazem a diferença de famílias que oram, de casais que oram, de casais que não oram. Então, a oração, a escritura sagrada, ela é, enfim, algo extraordinário e que precisa ser aplicado. Enfim, hoje, né, sobretudo hoje, tudo conspira contra isso. Sim. Porque são muitas as distrações e, sabe, se a gente não
não for intencional, não tiver uma disciplina, seremos roubados, né, no nosso tempo, nossa prioridade. Dilui, distrai, quando vê passou um dia, passou 2, passou 3, 4, se perdeu o hábito. Perdeu. Então, gente, nós estamos aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? E daí eu gostaria, então, né, que vocês compartilhassem alguma coisa. Enfim, a gente falou aqui várias maneiras, né? Mas algo como você ora, como é a tua vida de oração, como é a sua vida de oração, né? E enfim, que vocês compartilhassem isso, né? E daí depois a gente tem uma última palavra de cada um. Bem, para mim, aquilo que eu descobri que conecta meu coração rapidamente no lugar de oração é sempre estar com a Bíblia aberta, sabe? Ou eu vou para um salmo, ou eu vou para uma epístola e gosto de ler a Bíblia até que salta no meu olhar algum versículo que você sabe que você leu ele já várias vezes, mas naquele dia ele lhe pareceu diferente. Você já leu o capítulo de diversas maneiras, mas de repente você percebeu uma vírgula ou um mas ou alguma coisa que antes você não tinha visto, e aí eu paro ali e eu começo a orar aquele versículo numa circunstância pessoal ou numa circunstância familiar. Então eu normalmente sempre me apoio em uma passagem bíblica, um versículo bíblico. Eu gosto dessa exposição da Bíblia já no meu estudo, então eu associo isso na minha vida de oração também. Então é muito natural, até na igreja, nos cultos, quando a gente faz as transições do louvor para a palavra, é muito natural que eu estou ali com a Bíblia aberta, lendo de uma maneira despretensiosa até que alguma coisa se destaca, e aí eu sinto, opa, aqui tem um óleo diferente aqui hoje, e fico ali, estaciono ali, oro ali e concluo meu tempo de oração assim. Então normalmente é sempre com um versículo me ajudando a dar essa linguagem para aquele momento. Como eu já tinha comentado antes, eu funciono muito com música. Eu preciso... A gente tem um recurso hoje, né, muito bom, que é ter na mão aí as plataformas de streaming, assim. E eu gosto bastante desses ambientes que a música promove, né? Tem uma playlist de soaking de um cara chamado William Augusto, que eu sou fã dele, assim, porque eu entro lá e coloco aquilo, parece que muda. A minha cabeça é muito acelerada, eu tenho muitos pensamentos muito rápido, então para mim a música ela filtra. Sobre a rotina, eu já me frustrei muito tentando estabelecer um horário fixo e não dá certo. Então, assim, a minha rotina é não deixar passar o dia, né? Então, quando eu consigo fazer de manhã, ótimo. Mas quando não consigo, eu vou fazer em algum outro momento. Um tempo dedicado, separado a Deus. E eu costumo ir para a Bíblia um pouco mais no final. Eu gosto de... Eu acho que é uma coisa... Ainda bem que vocês falaram que não tem regra, né? Porque é uma conexão minha, assim. Eu gosto de começar ficando em silêncio um pouco. Eu peço para o Espírito Santo, assim, em pensamento, para ele ir organizando meu pensamento, silenciando as outras coisas. Vou me conectando com isso. Oro em línguas, a oração em línguas para mim é como se fosse um rádio, assim, o dial do rádio, assim, procurando o lugar da sintonia ali, para daí depois, então, começar. E eu tenho muita dificuldade quando eu tenho que fazer isso com pressa. Eu não gosto de fazer isso com pressa, assim, né? Então eu tento realmente fazer isso mais no final do dia, quando silencia mais a casa e tudo mais, quando eu não consigo fazer pela manhã. Mas a minha regra é não deixar passar. Legal. Eu lembro até uma vez que eu conversei com o pastor Silas sobre isso muito tempo atrás, que o pastor nem lembra dessa minha frustração. Eu falo, pastor, tem dias que eu consigo fazer com mais intensidade, consigo ir mais a fundo, consigo ficar mais tempo, e tem dias que não dá. Aí o pastor falou assim, só não negocie o mínimo necessário. Ele falou, faça o mínimo necessário para manter a rotina, né? Então, para mim, funciona mais desse jeito. Os dias que são gloriosos são dias que até escrever música eu escrevo, sair umas coisas. E os dias mais difíceis, os dias de luta, são os dias que
Dá aquela pescada. Dá aquela pescada, dá aquela... Né, a gente ora assim, Jesus, eu te perdoo. Aquelas orações assim, tem misericórdia do diabo, sei lá. Mas é que às vezes você se distrai, tá cansado, sei lá. Tá frustrado. Tá frustrado aí. Mas a minha regra básica é não deixar passar nenhum dia sem ter um contato com as escrituras, sem... Eu gosto dessa coisa de tomar consciência da presença de Deus. Isso para mim é muito importante. De parar e tomar consciência de que Deus está ao meu redor. Às vezes as minhas orações são simplesmente orações de contar para Deus o que está acontecendo. Eu não tenho o costume de pedir muita coisa. Não é uma regra, mas eu não tenho o costume de ficar pedindo para Deus. Ah, Deus, me dá isso, me dá aquilo. Eu normalmente oro mais... clamando para que o Senhor alinhe meu coração com o dele, para que o meu ouvido esteja atento para ouvir a voz de Deus, para que as minhas palavras sejam coerentes com aquilo que Deus quer fazer na minha vida e os meus passos também. E oro isso também sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha filha, das minhas filhas, sobre a vida da igreja, sobre a vida da liderança da igreja, do meu ministério. Então, normalmente as minhas orações são mais orações de alinhamento. Eu oro muito pedindo alinhamento, pedindo discernimento para tomar as decisões corretas. Não acho errado quem ora pedindo as coisas, mas eu normalmente não oro pedindo muita coisa. A não ser que eu entenda que isso é uma necessidade muito grande, né? Para mim, para minha família e tal. Mas normalmente a minha rotina de oração é assim. Tomar consciência da presença de Deus, alinhar o meu espírito com o espírito de Deus, alinhar as minhas emoções com as emoções de Deus e clamar para que o Senhor continue cumprindo a vontade dele na minha vida. Basicamente é isso. E eu repito muito isso. É a minha oração repetitiva, mas é o repetitivo com essência, com coração, com desejo mesmo de ver aquilo sendo realidade na minha vida, né? É mais ou menos isso. Isso que o Carlinhos falou, eu vou pegar o gancho, né, nessa questão do mínimo necessário, né? Então, enfim, o mínimo necessário a gente precisa para tudo na vida. Sim. Né? Dormir, comer, alimentação, tudo. Entende? Então, enfim, eu diria que a gente precisa estabelecer o mínimo necessário para a nossa vida. E esse é o incentivo que eu faço, que eu compartilho. Várias vezes eu li a Bíblia, né? Eu não sei quantas vezes, nunca contei. Eu não contei o número de vezes, né? Mas eu fico lendo em sequência. E essa passagem lá, Jesus, né, antes da crucificação, ele chama os discípulos para ir orar com ele, né? Eles ficam, vigiem comigo, né, tal, ele vai e volta, os caras estão dormindo, e daí a reclamação de Jesus: você não puderam estar nem uma hora comigo? Né? E essa uma hora estava ali, eu já tinha ouvido algumas mensagens sobre essa questão de uma hora, mas houve um dia que isso meio que explodiu dentro do meu coração, né? E não é que eu não tivesse uma vida de oração, uma determinada disciplina, mas isso mexeu muito comigo. E daí isso estava ali me incomodando. Daí o pastor Jorge, uma vez ele me disse que ele estava fazendo o jejum de 1 hora. Como assim jejum de 1 hora? Isso ele fez uma época, ele fez um período, um propósito específico. Ele falou: olha, eu não como nada no dia sem antes eu ter orado 1 hora. Se eu quero tomar café, eu primeiro vou orar 1 hora. Se eu acordei tarde, não orei, enfim, eu não vou comer sem ter orado 1 hora. Né? Isso me deu uma ideia. Né? Pensei, essa coisa de não comer sem ter orado 1 hora vai ser meio complicado, né? mas eu vou fazer o seguinte: eu vou estabelecer que eu não vou dormir sem antes ter orado pelo menos 1 hora por dia, né? Então, esse é um propósito que eu fiz com Deus. Não fiz com Deus, fiz comigo mesmo, entende? E eu estabeleci isso. Então, eu estabeleci isso como o mínimo necessário. Sim. Estabeleci como mínimo necessário uma leitura bíblica, esse programa que eu tenho, né, que eu faço há anos, fica no mínimo isso. Então, isso ficou o meu mínimo necessário. Isso já vai fazer uns 5 anos. Entende? E como esse mínimo necessário me sustenta, me ajuda. Então, não importa se eu estou de férias, se eu estou viajando, né? Na época que eu peguei Covid, que eu estava mal,
né? E é isso, não é um horário, tal horário. Eu até gostaria de ter essa... Se funciona, né, para alguém, ótimo. A gente se apega muito ao modelo, né? E se sente mal por não se sente mal porque não conseguir cumprir o modelo, né? Exatamente, então não tem horário. Às vezes eu acordo de madrugada e faço esse tempo de oração de madrugada. Sim. E às vezes é de manhã, às vezes, enfim, correu o dia, não orei, cheguei em casa 1h da manhã, 2h da manhã, não me interessa, posso estar moído, né? Mas eu estabeleci isso, né? E é isso, são propósitos não com Deus, comigo. Eu não estou dizendo que o resto da minha vida eu vou conseguir fazer isso. É um período que você está entendendo de Deus, né? Exatamente, mas é isso. Então, isso ajuda muito. Muito bom. Né? Então, peguei o gancho aí do mínimo necessário para a gente, né? Então, e a gente compartilhando. Né? Isso aí. Vinícius, tuas últimas palavras. E, cara, obrigado por estar aqui com a Valeu, gente. Obrigado por estar na conferência. Obrigado por, né, se sentar à mesa com a gente e falar desse tema tão importante. Amém. Não, eu vou falar, o Carlinhos falou que, né, ele chega diante de Deus e ele não pede muito. E me lembrou daquela passagem de João 11, que Marta e Maria mandam um mensageiro a Jesus e elas não pedem que Jesus o cure, elas não pedem que Jesus venha ao vilarejo, elas simplesmente mandam dizer: Senhor, Lázaro, a quem tu amas, está doente. E eu queria encorajar as pessoas que estão aqui assistindo. Às vezes, tudo que a gente precisa é abrir o nosso coração para Deus e acreditar que Ele sabe se é a hora de levar Lázaro, se é a hora de devolver Lázaro, se é a hora de trazer cura, se é a hora de deixar morrer, se é a hora de abrir a porta, se é a hora de fechar a porta, se é a hora de te dar o que você deseja, se não é a hora de te dar. Às vezes é só chegar diante dele e falar: Senhor, tu sabes. E eu quero descansar na certeza que o Senhor sabe. Às vezes a nossa vida de oração ela se complica porque nós achamos que a gente precisa sugerir para Jesus o que ele tem que fazer para nós, ou a gente acha que sabe o que ele quer fazer para nós. Então eu queria só encorajá-los a, na rotina do dia a dia, não necessariamente carregar esse peso e esse fardo de ter que chegar diante de Deus com uma tese de um mestrado pronta na sua vida de oração. Sabe, lembra dessa passagem de João 11:3, que elas mandam e a única coisa que o mensageiro fala é: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Não sei se tu vai curar, não sei se tu vai vir ver ele. E a gente sabe da história que Jesus não cura. Que quando Jesus escuta falar, ele fica 2 dias a mais onde estava. Mas é a confiança de que, Senhor, eu só quero te falar. Meu coração é de que eu sei que você me ama. Eu não tenho dúvida do teu amor. Mas tem um problema aqui e eu nem sei o que o Senhor quer fazer e pode fazer. Mas eu estou aqui para trazer isso diante do Senhor. E fazer a partir desse lugar uma vida de oração leve, uma vida de oração sem fardo, sem religiosidade, conversar com Jesus. Conversar com Jesus. E daí sim, traz a Bíblia, pega orações apostólicas se quiser, mas acho que o mínimo necessário na oração é esse lugar de abrir o coração. Essa seria a minha dica. Obrigado por me ter aqui com vocês. Sim. Carlinhos. Não é uma dica, assim. Quem sou eu para dar dica? Mas eu acredito que o mais importante nessa questão que nós estamos falando é começar. Sabe? As pessoas às vezes ficam falando assim: eu quero experimentar a vontade de Deus na minha vida, eu quero saber qual que é o plano de Deus, eu quero... uma época tinha um jargão, né? Viver no centro da vontade de Deus e tal. E eu acredito que esse lugar é o lugar da oração. Né? O Senhor não... Ele chama a gente para fazer grandes coisas, chama. Ele vai fazer grandes coisas através de nós, como igreja, como aqueles que foram enviados, mas nada disso vai acontecer se não começar no lugar da oração. Então, se for para ter uma frase de efeito, né, aquelas que você tira uma foto e posta nas redes sociais, eu acredito que o centro da vontade de Deus é o lugar da oração. Bem. Que é a partir dali que o Senhor vai te conduzir, vai te revelar, vai te encorajar, vai te disciplinar. Ali é o lugar. Ali é o lugar. Se não existe vida de oração, se não existe desejo de estar na presença de Deus, você não vai experimentar nada que verdadeiramente de Deus. Você vai experimentar, sei lá, respingo da vida de oração de outros. Sim. Você vai experimentar, com todo respeito assim, a essa palavra, mas vai experimentar uma sobra, uma comida requentada, uma comida já mastigada por outro.
Então, se você deseja experimentar algo genuíno de Deus na tua vida, você precisa começar por esse lugar de oração. Então, nós falamos muitas coisas aqui. Eu acredito que não tem desculpa, né? Você pode... Eu lembro que o pastor mostrou na pregação de sexta-feira, né? O banheiro onde a Amy orava, a Amy St. McPherson orava, né? Ela colocava um tapetinho na beira da banheira e ajoelhava ali dentro. Não tem desculpa. Você pode ir, você está no trabalho, você pode ir para o banheiro do teu trabalho, para o carro, sei lá. É impossível você inventar uma desculpa de que não dá para orar, porque dá. Então, arruma a tua rotina. Vamos dar dicas práticas, então. Arruma a tua rotina. Seja intencional, busca lá a música que você gosta, se tem uma música lá que faz sentido para você, empresta orações da Bíblia, orações apostólicas, aí se você escrever no Google orações apostólicas, vai aparecer uma lista de orações, mas começa, vai construindo lá devagarinho. Tem um site chamado saladeoração.com, lá tem um monte de recursos online de oração. Eu lembro que no início eu ligava na sala de oração do IHOP lá 24 horas e emprestava lá as orações, começava. Eu queria estabelecer um lugar ali, demarcar. Então, assim, se for para dar uma dica prática, é assim, comece do jeito que tá. Dica prática, começa. Não fica esperando o contexto perfeito, não fica esperando... Se quer uma palavra de Deus para você começar, tá aqui a tua palavra. Começa. Amém. É isso que te digo, começa. Amém. Então veja a dica, né? O que eu vou dizer? Ore. Então, essa dica, ore. Enfim, a gente viu aqui que tem as metodologias, o como, o jeito e tal, mas enfim, que fica nisso tudo ore. Não fica tão preocupado, né, da forma como é que é o que você vai dizer na oração. Enfim, a gente não tem que ficar tão preocupado com o texto que a gente constrói para a oração. Né? Enfim, eu lembro uma vez que eu estava orando e disse para Deus, né, na minha adoração, no meu louvor, eu fico repetindo sempre, todo dia, a mesma coisa para o Senhor. Né? Eu me ensino, eu queria dizer alguma coisa diferente. Né? Eu queria trazer uma novidade para o senhor, né? Daí eu queria te impressionar. Eu queria te impressionar. Daí eu lembro que Deus me pergunta, daí ele me perguntou, como é que você trata a Carmen, minha esposa, né? Enfim, o que você diz a ela todos os dias? Daí eu disse, enfim, isso diariamente eu sempre digo que eu amo. Daí ele perguntou, você fica construindo um monte de texto diferente todo dia lá para cá? Eu falei, não. Daí Deus disse, é o teu coração. Não foi mal você dizer as mesmas coisas. Tá? Mas diga. Bem, então sem essa preocupação de elaborar uma oração. Não. Ore. Né? E a oração muda a vida da gente. Então... eu acho que é isso. Mais uma vez agradeço, Vinícius, Carlinhos. E obrigado você por estar com a gente. Você que ouviu, compartilha o link desse podcast. Que Deus abençoe você.